Olá, vamos continuar aqui nosso estudo da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós estamos no finalzinho do capítulo 11. A carta tem 16 capítulos, então nós estamos assim, nos encaminhando mais para o final da carta. Bom, na semana passada a gente falou sobre aquela frase tão bonita, de Jesus, que é usada na Igreja Católica, na missa. Após a ceia, também tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice, a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei em memória de mim. Todas as vezes que comer desse pão e beber desse cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Então, assim, isso está nos evangelhos também, mas é interessante assim, porque Paulo usa essa frase e explica o seu contexto. E tem um tom de bronca, Na semana passada a gente já viu essa parte, que ele fala: poxa, vocês aí sentam e come e bebe muito, exagera e não está preocupado com os outros. Ou seja, não é um encontro comunitário, é cada um por si, Enfim. E aí então ele continua: por conseguinte, que cada um examine a si mesmo antes de comer desse pão e beber desse cálice. Ou seja, toda vez que a gente tem a oportunidade de vivenciar algo, aqui tem a ver com a alimentação, mas que nos faça conexão, que nos permita conexão com Jesus, é importante a gente se olhar no espelho, se examinar, Pois aquele que come e bebe sem discernir o corpo, e aqui é interessante, porque ele usa a palavra corpo, pelo menos aqui nessa tradução da Bíblia de Jerusalém, com letra maiúscula, e tem uma notazinha aqui que vai dizer: o critério nesse exame de si deve ser a qualidade de sua relação com os outros membros da comunidade. Então aqui, pela interpretação que a gente consegue fazer, pela indicação aqui da nota, a gente está entendendo o corpo, com letra maiúscula, como a comunidade. A comunidade, as nossas relações entre nós, é o nosso vínculo com Deus, e aí a gente forma um corpo só. O Paulo vai explorar mais ainda esse conceito. Então, quando eu consigo aceitar a diferença, os desafios das pessoas com quem eu convivo, eu faço com elas um corpo. E ele vai dizer: então, pois aquele que come e bebe sem discernir o corpo, sem perceber que tem um corpo divino acontecendo entre nós, que o maior desafio é esse, e está ali a nossa força, o grupo, a comunidade, seja família, seja trabalho, seja onde a gente estiver. Come e bebe a própria condenação, porque se eu não aprendo a lidar com as pessoas, eu começo a brigar, eu começo a me afastar, eu começo a falar mal, e eu caio. Isso são quedas, Claro, às vezes a gente vai ter conflitos, a questão é entender por que o conflito aconteceu, pedir desculpa, recomeçar, e fortalecer esse vínculo. Esse é o desafio, Eis porque há entre vós tantos débeis e enfermos, e muitos morreram. Então, débeis é fraco, Por isso que tem tantas pessoas que estão fragilizadas aí entre vocês, porque vocês não estão vivendo esse senso de comunidade, E quando ele fala muitos morreram, tem uma nota aqui que diz respeito, faz uma referência a uma epidemia que matou muita gente naquelas regiões, naquela época. Então, Paulo está fazendo uma relação de um processo de adoecimento coletivo como uma resposta à nossa dificuldade de convívio comunitário. A gente acabou de vir de uma pandemia, Não sei se todo mundo conseguiu alcançar isso. Poxa, a gente está vivendo isso. É uma provação coletiva, não é cada um só, Há momentos que a aprovação é individual e há momentos que a aprovação é coletiva. Às vezes a aprovação é coletiva, por exemplo, quando há um problema grave de família ou quando há uma sobrecarga imensa de trabalho, é mais coletivo, não é só do indivíduo, Mas a pandemia foi um negócio que abalou o planeta como um todo, para nos ajudar a nos reequilibrarmos, Porque a nossa mente estava ali tão pesada que a gente não estava aproveitando. Se nos examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas porque julgamos o Senhor, mas porque julgamentos o Senhor nos corrige para que não sejamos condenados com o mundo.
Perdão, vou voltar. Se nós examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Ou seja, quando eu faço esse exercício de autorreflexão, quando eu olho no espelho e consigo constatar, né, os meus limites, eu já estou me melhorando porque eu falei, bom, eu sou uma pessoa, sei lá, muito egoísta. Então, é aqui que eu vou me trabalhar. Aí vem o desafio, poxa, agora aqui eu tenho que trabalhar. Agora, se eu não faço esse exercício, vem o desafio, eu já pronto, não, porque o fulano, olha como ele é chato, olha como ele é difícil, olha como ele é egoísta. E eu também estou contribuindo. Né? Então, esse autoexame me ajuda muito na minha evolução. Né? Mas por seus julgamentos, o Senhor nos corrige. Porque quem tem que nos julgar é Jesus. É a espiritualidade maior. Por quê? Porque ela nos vê como um todo. Nós vemos em partes, como diz Paulo em outro momento. Mas para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos reunirdes para a ceia, esperais uns aos outros. Se alguém tem fome, que come em casa. Porque às vezes a gente está com fome, e como a gente ainda é limitado pelo corpo, a fome traz incômodo, né? Traz dor, traz irritação, né? Ficar com fome muito tempo. Tanto que o nosso corpo ele tem um mecanismo de baixar o funcionamento, né? A gente fica um pouquinho sem comer, você fica um pouquinho mais lesado, assim, mais devagar, mas consegue, né, fazer as coisas do dia a dia. Só que nem sempre, né? Nem sempre acontece isso. Às vezes já passou dessa fase, a gente pode ficar irritado. E aí, nossa falta de educação ali, nossa falta de empatia com as outras pessoas fica justificado, porque eu tô morrendo de fome. Então ele fala, não, come na sua casa, né? O estar na festa não é só para comer, é para conviver, é para nos nutrirmos dos vínculos. Então se alguém tem fome, come em sua casa, a fim de que não vos reunais para a vossa condenação, né? Quanto ao mais, eu determinarei quando eu chegar. Aqui provavelmente ele está dizendo, né? O Paulo falou, o resto eu vou falar mais quando eu estiver aí com vocês. Como a gente sabe, a carta de Paulo são respostas, né? Deve ter vindo, talvez, perguntas mais específicas em relação a essa questão da alimentação e ele deixou para resolver isso lá pessoalmente. Bom, a gente fica por aqui e aí semana que vem a gente continua.